Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Mussi, sou médico, professor de medicina. Estou aqui hoje para começar o Papo com o CREMERGE, um novo podcast nesse espaço para discutir saúde e saúde pública no geral. Hoje mergulharemos num tema de muita relevância, que é medicina e grandes epidemias. Nesse episódio nós vamos passar aí por epidemias recentes na história, né, como dengue, pandemia da Covid, e vamos falar também sobre epidemias passadas. É importante entender o passado para a gente programar e melhorar o nosso futuro. Estamos aqui hoje para enriquecer a discussão com o Dr. Alexandre Kiep, né, conselheiro do CREMERGE, presidente do Instituto Vital Brasil. Kiep, por favor, se apresente. Bem-vindo. Primeiro, é um prazer estar aqui discutindo um tema tão relevante, né, que fez parte de toda a minha vida, desde a formação. Eu me graduei em medicina na UERJ, fiz uma residência logo depois de ginecologia e obstetrícia, mas no final da residência eu entrei para a Secretaria Estadual de Saúde e já comecei a trabalhar com alguns temas de saúde pública importantes. Na época era uma epidemia, que era a epidemia de HIV, na verdade, né? Hoje, na verdade, é uma grande endemia, mas eu comecei a trabalhar com transmissão vertical do HIV durante algum tempo. E ao longo da minha trajetória na Secretaria Estadual de Saúde, eu fui passando por várias epidemias, né, que a gente vai discutir aqui, tanto as epidemias de arbovirose, como as epidemias de doenças respiratórias e até as grandes ameaças internacionais, como a possibilidade, por exemplo, de entrada do ebola, que foi o que exigiu uma grande preparação. Logo depois eu assumi como secretário de saúde durante um tempo, inclusive durante a pandemia de Covid, e agora recentemente, como conselheiro do CREMERGE, estou responsável pela Comissão de Saúde Pública do CREMERGE, que é o setor do conselho que faz essa articulação com os órgãos públicos, tanto para poder avaliar e contribuir nas políticas públicas de saúde, mas também para avaliar e ver como o Conselho pode contribuir do ponto de vista de órgão regulador do exercício da medicina, também para poder mitigar os impactos dessas epidemias na saúde da população do Estado. Perfeito. Sem dúvida o conselho vai ser fundamental, né, até para a gente divulgar as informações corretas aí para a população médica e a população geral. Nos últimos anos nós fomos acometidos aí por uma série de epidemias, né, a mais recente a dengue, a pandemia da Covid-19. Então esses temas que nós vamos passar aqui hoje são muito interessantes para que você, enfim, se informe sobre os temas e que a gente consiga prevenir juntos, né, nós médicos e com a população geral, epidemias do futuro. Então, considerando aí, equipe, a sua vasta experiência como conselheiro, como secretário de saúde e presidente atual do Instituto Vital Brasil, quais são os principais desafios que você vê enfrentados pelos profissionais de saúde nessas grandes epidemias, como a dengue atualmente e como foi a pandemia da Covid? Eu acho que o primeiro é a questão da imprevisibilidade, pelo menos a imprevisibilidade do ponto de vista de magnitude do problema. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que de tempos em tempos teremos alta transmissão de dengue. A gente sabe que na medida que a gente entra um novo vírus respiratório, por exemplo, um vírus de influenza, a chance de epidemia é grande. Mas há uma dificuldade muito grande da gente perceber, ou enquanto sociedade, ou enquanto classe médica, qual é o tamanho desse problema para que a gente possa se preparar anteriormente, de forma preventiva. E nem sempre a gente consegue evitar a entrada, nem sempre a gente consegue impactar na transmissão, mas a gente certamente, com uma boa preparação, a gente consegue diminuir o número de casos de graves e óbitos em qualquer epidemia, seja ela de vírus respiratórios, seja ela de arbovírus, como é o caso da dengue, da zika, do chikungunya. Então, a necessidade da gente se preparar previamente pressupõe uma boa capacidade ou entendimento do tamanho desse problema. Por isso que é importante que tanto a classe médica, dentro dos consultórios ou os gestores de hospitais ou os diretores médicos, se articulem com os gestores públicos e privados de saúde para que a preparação prévia aconteça. A gente tem algumas doenças que têm a sazonalidade muito marcada. Se vai acontecer ou não a epidemia é um conjunto de fatores que vai determinar isso. A gente sabe, por exemplo, que agora em junho e julho, a gente começa período mais frio do ano, onde as doenças respiratórias começam a aumentar, então é possível surtos epidemias de vírus sincicial respiratório, de vírus de influenza. A gente sabe que no final do ano e início do ano é o período das arboviroses, enfim. A gente tem que estar preparado, tem que ter planos para poder lidar com isso. Talvez esse seja o grande desafio nesse momento. Perfeito. É fundamental essa comunicação entre médicos, conselho e gestores de saúde para que essa prevenção aconteça. E como a pandemia da Covid-19, lá naquele contexto, a gente até conversou, né, sobre dezembro de 2019, janeiro de 2020, quando chegou essa informação até nós médicos, como é que você viu essa forma de encarar a pandemia da Covid-19 pelos gestores e pelos médicos? Eu lembro que quando surgiram os primeiros agregados de casos em Wuhan, na China, né,
as informações que chegavam na época, em dezembro, era de que era um provável vírus respiratório, que estava relacionado de alguma forma com a transmissão ou alguma mutação que tinha acontecido em animais. Era uma feira de animais, enfim, onde se identificou os primeiros casos. E logo, alguns dias depois, a gente já tinha um agente infeccioso identificado. A gente sabia na época que se tratava de um coronavírus. E coronavírus, a gente também sabia que existiam 2 grandes grupos de coronavírus. Os muito graves, que tinham causado algumas epidemias em anos anteriores, 2015, por exemplo, MERS, que tinha uma letalidade muito elevada. Então a gente sabia de um grupo de coronavírus com uma letalidade muito elevada e outro grupo de coronavírus com uma capacidade de transmissibilidade muito elevada, mas com uma baixa letalidade, que o coronavírus é uma causa importante de resfriado comum. E logo depois a gente percebe e é surpreendido por um novo tipo de coronavírus que junta as 2 características desses 2 grandes grupos, uma elevada transmissibilidade com uma elevada letalidade. E aí isso pega o mundo todo de surpresa, né? O mundo, de certa forma, ele reagiu muito rapidamente a isso, mas também mostrou que os sistemas, de uma forma geral, tanto o sistema de saúde como os sistemas produtivos que fornecem os insumos para a área de saúde não estavam adequadamente preparados para uma epidemia dessa magnitude. E aí começam os problemas que a gente hoje tem que enfrentar no Brasil hoje de forma muito séria, que é a questão da garantia dos recursos estratégicos necessários para a gente poder dar conta, por exemplo, de uma pandemia aqui no Brasil. Eu lembro muito bem que a gente não conseguia comprar insumos necessários básicos, porque o mercado mundial priorizava máscara, álcool. Luva, porque o mercado mundial priorizava as grandes potências. Então, se cabe um aprendizado disso, o mundo conseguiu reagir muito rapidamente à pandemia, a ciência respondeu muito rapidamente, mas a gente precisa estruturar internamente o Brasil, o seu sistema produtivo, para poder dar conta de uma epidemia dessas eventualmente no futuro. O complexo econômico no Instituto da Saúde vai ser fundamental, né? Essa agregação aí de médicos, gestores, o conselho vai ser fundamental para isso. Beleza. E que lições podemos extrair da pandemia de Covid-19, né? Você falou da comunicação eficaz, mas por outro lado uma disputa comercial muito grande. Que lições você consegue tirar disso tudo em relação a aplicar numa prevenção de futuras epidemias, né? Como é que a gente pode se preparar melhor, tanto na comunicação quanto nessa questão da disputa comercial por insumos? Primeiro aspecto que a gente tem que enaltecer foi a capacidade que a gente teve de, coordenado naquele momento pela Organização Mundial de Saúde, da gente ter uma rápida e segura disseminação das informações. Outro ponto que eu acho que é importante, que mostrou que é possível fazer isso, uma cooperação global importante do ponto de vista de esforços para desenvolvimento ou para estudo de tecnologias que pudessem ajudar a enfrentar o problema. Isso desde da estruturação rapidamente dos primeiros testes rápidos, que foram os testes monocromatográficos, que foram muito importantes, até mesmo a vacina, que surpreendeu o mundo todo com a velocidade e com os esforços globais para isso. Por outro lado, mostrou fragilidades também, né? O mundo não foi capaz de distribuir de forma igualitária, equitativa ou de acordo com a necessidade dos recursos naquele momento disponíveis. Isso não foi só com os insumos básicos. Também a vacina, no começo, ela foi direcionada para alguns locais específicos que conseguiam fazer a aquisição mais facilmente. Tanto insumos quanto vacinas, né, foram distribuídas de forma desigual inicialmente, depois naturalmente as coisas foram se atualizando. Exatamente. Eu acredito que o Conselho e tanto a OMS tem um grande papel nisso, né, de transformar essa distribuição dos insumos, inclusive vacinas, de forma mais equânime, né? O Conselho de Medicina, especificamente, eu acho que ele tem que ter cada vez um papel mais atuante nesse processo. Quando eu falo da Comissão de Saúde Pública, no âmbito do CREMERG, acompanhando as políticas públicas que vêm sendo implementadas e discutindo com os médicos como isso deve ser feito, enfim, e também colocando essas informações para os médicos é fundamental. Isso também tem que acontecer em nível nacional. Eu acho que as especialidades de classe como um todo, mas a medicina, que tem um papel central no enfrentamento das epidemias, tem que se colocar cada vez mais presente nesses espaços, tanto de discussão como espaços também de planejamento. Não é possível a gente pensar numa estruturação
para lidar com uma epidemia que não passe pela atuação do médico. Né? Obviamente, todos os profissionais de saúde são importantes, mas o médico ele é fundamental, porque é quem vai estar apto, ele vai poder dar o diagnóstico e garantir o tratamento adequado. Então, a gente tem que estar cada vez mais participando de todas as etapas, tanto as etapas de preparação, como de resposta, como mitigação dessas epidemias. Eu acredito que preparar essa comunicação, né, essa melhora da comunicação e coordenação dessas crises de saúde pública serão fundamentais para que a gente combata as epidemias do futuro, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Agregar, de fato, melhorar o conselho, os médicos, os próprios gestores de saúde, melhorarem essa integração para que a comunicação seja mais clara à população, tanto através de redes clássicas como jornal, televisão, até redes sociais que estão muito na nossa prática hoje, Instagram, YouTube, tudo isso que a gente pode utilizar hoje como meio de comunicação. Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Como que a gente melhora essa comunicação com a população de forma integrada e regulada, digamos assim? Primeira questão, acho que a gente entender que mundo é hoje, é esse que a gente vive hoje, né? Um mundo muito diferente do de 20 anos atrás, quando a gente enfrentava outras epidemias. É um mundo em que a comunicação ela corre muito rapidamente e a gente precisa aprender a lidar com isso para a gente poder orientar a população. E nesse sentido, eu diria que tem dois setores que são fundamentais. Uma coordenação por parte das autoridades públicas de saúde e também por parte dos médicos. O médico talvez seja, no momento desse, um dos maiores formadores de opinião que tem. Então, qualquer orientação que se dê para um paciente, a gente está falando de uma orientação dada por alguém, de certa forma, domina o conhecimento, né? Então, é fundamental que essa comunicação para a sociedade, ela seja uma comunicação eficaz e baseada em evidências científicas, para que a gente possa ter, ao invés de mais mortes relacionadas à epidemia, que a gente consiga, com uma informação adequada, mitigar esses problemas. Eu digo que epidemia, quando a gente está no meio de uma epidemia, é como se a gente estivesse no meio de um enfrentamento de uma guerra. A comunicação é um dos aspectos fundamentais para a gente poder enfrentar ela. Perfeito. E na sua opinião, qual que é o papel da pesquisa científica e da inovação tecnológica no enfrentamento dessas pandemias? Eu lembro que a gente viu lá no contexto do início da pesquisa da vacinação, a plataforma RNA, que já era pesquisada lá pelos alemães, pelos austríacos, lá na região da Europa, e aquela pesquisa inicial serviu de plataforma inicial para o uso da vacina anti-Covid. Qual o papel dessa pesquisa científica aí no enfrentamento dessas epidemias futuras? Pois acho que todo mundo tem muita clareza do quanto essas pesquisas científicas e essas inovações foram importantes no meio de uma epidemia. Muito pouca gente esperava que a gente fosse capaz de avançar tão rapidamente e disponibilizar o que foi disponibilizado em tão curto período de tempo. Por outro lado, eu acho que a gente tem que se antecipar a esse cenário, né? A gente vive hoje um mundo em que a globalização ela traz muitos benefícios, mas ela também traz a capacidade de disseminação rápida de agentes infecciosos que a gente já tem hoje mapeado. Então, acho que hoje a gente tem que ter, e talvez a pandemia de Covid tenha trazido isso um pouco, um esforço global no sentido de a gente se antecipar a esses cenários. A gente tem hoje arboviroses de grande risco de propagação já mapeados, que a gente já tem que começar, por exemplo, a pensar em ações que possam prevenir a ocorrência de novas pandemias, sejam elas vacinas, sejam elas medicamentos, enfim. Eu acho que a gente tem que ter um esforço preventivo do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, importante, considerando que todos os estudos que a gente vê hoje já mostram que a tendência é que a gente tenha epidemias ou grandes epidemias ou pandemias acontecendo em intervalos cada vez menores. Concordo, e acho perfeita essa integração, né, entre médicos, gestores, conselho, universidades, né, academia, para que a gente tenha pesquisas que de fato impactem num momento como esse de crise, né, de saúde pública global e também local. Dito isso, quais são os maiores obstáculos, voltando àquele assunto da distribuição equitativa que a gente teve, na dificuldade de acesso a máscaras, álcool e depois as vacinas, quais são as maiores dificuldades para a gente encontrar uma distribuição equitativa
desses insumos. O que você acha que a gente pode fazer enquanto médico, enquanto conselheiro, a gente pode procurar fazer para tentar distribuir de forma mais equânime, né, equitativa esses insumos, tanto para tratamento como para prevenção, como a vacina? Pois é, eu acho que os médicos, de uma forma geral, têm que ter sua representatividade, e essa representatividade a gente não tem como fugir. Os conselhos de classe, no caso o Conselho de Medicina, tem que fazer esse papel. Ele tem que estar junto das autoridades públicas e privadas nessa discussão agora. A gente está no Brasil agora num momento de discussão muito forte do complexo econômico industrial da saúde, que ele não é só uma questão de economia e não é só uma questão de indústria, é uma questão de soberania, é uma questão de capacidade de lidar com os nossos problemas, os grandes problemas locais, sem necessitar necessariamente do mercado internacional, que no momento de crise não nos vai atender. A gente está falando isso para as grandes epidemias, quando a demanda aumenta muito, e a gente tem que ter essa capacidade de produção local, essa autossuficiência, mas a gente está falando também para, às vezes, problemas menores, doenças que são importantes aqui no Brasil, ou doenças raras que não interessam ao mercado, e que esse complexo econômico industrial também pode ajudar. Então o Brasil precisa fortemente estruturar isso. Eu estou hoje como presidente de uma instituição que faz parte, ou que tem condições, enquanto empresa pública, de contribuir nesse processo, e a gente, enquanto médico, a gente tem que estar acompanhando isso. Porque na hora que a gente está atendendo o paciente e que a gente não tem os recursos necessários para isso, a gente sente falta. Aí é que a gente vê que a gente deveria ter. E trabalhar de forma mais integrada, isso eu estou totalmente de acordo, é fundamental, né? Esse complexo que a gente vai montar, né? Que a gente está reestudando, reestruturando aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, será fundamental aí para o enfrentamento das próximas epidemias e pandemias. Em relação às epidemias recentes da dengue, da pandemia da Covid, quando elas afetaram as comunidades mais marginalizadas, né, e vulneráveis, quais medidas você acha que nós médicos ou conselho podemos tomar para tentar mitigar essas pessoas mais vulneráveis de ter um acesso maior a essas doenças? E também falando um pouquinho de outras doenças infecciosas como a tuberculose, né, que afeta muito essa população. O que você acha que a gente pode fazer para evitar que essa população vulnerável seja mais atingida? Essa é uma discussão muito complexa, né? Porque quando a gente vê os dados, por exemplo, que a gente tem hoje de incidência, de mortalidade ou letalidade por alguns agentes infecciosos especificamente, a gente vê que as comunidades ou a população mais empobrecida geralmente tende a ser uma população muito mais afetada. Isso por diversos fatores. Por dificuldade de acesso aos serviços de saúde, de uma forma geral, apesar da gente ter o SUS hoje, que é o maior programa de inclusão social do mundo, mas é um programa ainda subfinanciado, que precisa ser melhor valorizado, mas também porque essas pessoas têm condições, às vezes, de habitação, de moradia, que são inadequadas, que fazem com que sejam mais afetados também por essa doença. Eu pego diversos exemplos. Você deu o exemplo da tuberculose. O Rio de Janeiro tem a segunda maior taxa de incidência de tuberculose do Brasil. É uma taxa de incidência elevadíssima. Mas quando a gente vê esses dados por dentro, a gente vê que essa taxa de incidência ela chega a ser 100 vezes maior em determinadas comunidades, por exemplo, do que quando a gente pega bairros relativamente próximos numa cidade. Muito próximo. Você tem incidências completamente diferentes. Tem um caso clássico que todo mundo fala da Rocinha, por exemplo. A gente vê aquela região ali como um todo, né? Quando a gente pega aquela região de praia, que vai toda ali da São Conrado. São Conrado é uma das maiores incidências de tuberculose do Rio de Janeiro. Mas não é São Conrado que tem a maior incidência. Na verdade, é ali dentro da Rocinha, por conta das condições de habitação. E aí, quando a gente extrapola isso para as epidemias, como dengue, por exemplo, a gente vê também que são locais muito afetados por conta da questão de moradia e acúmulo de água, e aí proliferação do mosquito transmissor. E aí, quando essas pessoas eventualmente ficam doentes, até a questão ainda da dificuldade de acesso, eventualmente, a serviços de saúde. Então, é um contexto social que a gente precisa enfrentar, que infelizmente está para muito além da medicina. A gente avançou muito nos últimos anos em políticas públicas que garantissem acesso à água tratada, ao esgotamento sanitário, enfim. Mas a gente ainda tem mazelas importantes ainda que a gente precisa enfrentar, como a habitação, acesso à alimentação adequada, enfim, que estão para além, infelizmente, até do setor saúde, mas que impactam diretamente na gente.
Nós sabemos que essa questão da dengue, da água parada, da comunicação com a população é fundamental, mas nós vimos também a prevenção através de outras medidas. Além do surgimento da vacina, que já está em aplicação, nós vimos a questão do uso da bactéria Wolbachia, né, no mosquito Aedes aegypti, com um sucesso bem significativo no município de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. O que você vê, outras medidas preventivas, além dessa que eu citei, enfim, o que a gente pode, além das vacinas, acho que vacina a gente tem que falar, né, pessoal? Vacina previne doenças infecto-contagiosas de forma significativa há anos. Então a gente tem que continuar divulgando e falando a favor. E outras medidas, né, que você pode citar, a gente tem essa pesquisa da Fiocruz com a Wolbach, que é muito interessante, enfim, o que você pensa em relação a isso? Eu vou voltar de novo na vacina. Acho que é importante a gente... Assim, eu vou dar um exemplo muito recente da questão da vacina, e para além da Covid, de todo o problema que teve em torno da Covid, a gente agora teve à disposição recentemente a vacina de dengue para os adolescentes. Começou com os adolescentes de 13, 16 anos, se não me engano, e a procura foi muito baixa. A adesão da população à vacina contra a dengue, que é uma doença que está matando as pessoas agora, foi muito baixa. Uma vacina muito segura, feita com uma tecnologia já conhecida pela gente, que outras vacinas utilizam a mesma tecnologia. Eficaz, os estudos mostraram uma eficácia, uma segurança muito grande, com uma capacidade de redução de casos graves de até 80%, e a adesão foi muito pequena. Então, eu acho que se a gente puder falar de tecnologia, a gente tem várias tecnologias, eu vou entrar na Wolbachia, a gente não pode esquecer nunca da vacina. Acho que daqui a pouco a gente vai ter vacina para vírus sincicial respiratório, está iniciando a campanha da vacina de gripe agora, que a gente vai entrar no período de sazonalidade da gripe, e a vacina contra a gripe, uma das tecnologias que mais impactou na redução de mortes no Brasil. E a gente lembra, antigamente a gente brincava, né, que o idoso não podia pegar gripe que morria. E hoje é uma vacina muito segura e muito eficaz. E as novas tecnologias que eu acho que a gente tem que investir. A Wolbach é um exemplo muito bom, que eu tenho uma crítica só em relação à velocidade dela. Ela deveria ter... A gente precisa avançar com mais rapidez nessas tecnologias. A Wolbach, ela já surgiu já há alguns anos atrás. Um mosquito em que é colocado uma bactéria dentro dele, e essa bactéria faz com que ele perca a capacidade de transmitir a doença. Ele vive, ele não transmite a doença e transmite para a sua prole essa bactéria. Então toda a sua prole também que nasce, ela não é capaz de transmitir a doença. Então é muito eficaz e sustentável ao longo do tempo. Você não precisa, diferentemente do mosquito transgênico, tem que ficar jogando o mosquito toda hora. Então é uma tecnologia que a gente precisa avançar, e essa é uma tecnologia que está aqui no Brasil, que a gente tem condições de alavancar. Essa, como outras, eu acho que a gente precisa estimular cada vez mais que a gente produza essas tecnologias para poder mitigar exatamente esses problemas que a gente sabe que vão aparecer. Dengue vai aparecer de novo no que vem, vai aparecer de novo no outro ano. Perfeito. E concluindo assim essa parte, reforçar a questão da importância da vacina na prevenção das doenças infecto-contagiosas, reforçar também a pesquisa científica e a inovação tecnológica, incluindo a academia, instituições grandes como a Fiocruz, nessa atualização para tratamento dessas epidemias e prevenção das futuras epidemias, né? É fundamental. Bom, em relação falando sobre os avanços recentes que a gente teve na medicina e na saúde pública, o que você viu aí que oferece uma esperança na luta contra epidemias futuras aí? O que você tem percebido de avanços recentes na medicina e na gestão de saúde pública em geral, que pode nos auxiliar aí na prevenção de epidemias futuras? Eu acho que assim, a gente tem que colocar em mente que a gente vai enfrentar epidemias praticamente todo ano. Parece que a gente esquece, né? Mas a gente enfrentou Zika vírus há muito tempo atrás, enfrentamos chikungunya e outras que virão, encefalite japonesa, Marburg, enfim. Existem uma centena de doenças que nos ameaçam o tempo todo. Por outro lado, o Brasil, e é isso, a gente não tem como negar isso, vem desenvolvendo e vem estruturando um bom sistema de vigilância epidemiológica, que vem melhorando a cada tempo. Há 10 anos atrás, você não conseguia ter informações, não sabia o que está acontecendo, a população não conseguia ter acesso. Hoje, se você entrar no site do CREMERGE ou no site da Secretaria Estadual de Saúde, você consegue informações atualizadas e confiáveis, né? Então, isso é um legado que acho que ficou. Outra questão que eu acho que a gente avançou muito foi na preparação prévia. Quem lembra da epidemia de dengue de 2008 sabe o que é enfrentar uma epidemia de dengue sem uma preparação prévia. O sistema de saúde travou, as pessoas morriam de dengue e morriam de outras doenças porque não conseguiam ser atendidas. O tempo de espera numa UPA era de 12 horas. E uma preparação prévia fez com que uma epidemia esse ano, que foi bem significativa, não travou o sistema de saúde. O sistema de saúde, de certa forma, deu conta.
Demos resposta, né? Demos resposta. Então, a classe médica deu resposta, os serviços de saúde deram resposta. A gente precisa aprimorar, claro que precisa aprimorar, mas se tem um legado disso, é a nossa hoje capacidade de organização da rede para poder lidar com essas ameaças. Estamos entrando aqui numa reta final, mas falando um pouquinho sobre a questão das mudanças climáticas e de fatores ambientais. Como isso pode influenciar a propagação de novas epidemias? Eu falo isso de epidemias de doenças infecciosas, mas também as epidemias de doenças crônicas degenerativas. Então, qual é a sua opinião em relação a essa questão da mudança climática, dos fatores ambientais? O que isso pode influenciar nessas novas epidemias? Então, acho que tem dois aspectos nisso. Primeiro, assim, o Brasil vive hoje uma transição demográfica muito rápida, uma queda importante da natalidade, com o envelhecimento da população numa velocidade muito grande. Então, a tendência é que a gente tenha muito mais pessoas mais velhas ao longo do tempo. E isso traz o que a gente chama de uma transição epidemiológica, que é um aumento da carga das doenças crônicas não transmissíveis. Então, um aumento da prevalência de diabetes, de hipertensão, enfim, todas essas doenças crônicas não transmissíveis impactam cada vez mais. Só que, de forma concomitante a essa transição aqui no Brasil, a gente tem um processo muito intenso de globalização. E esse processo de globalização é bom sobre um aspecto, mas do ponto de vista de velocidade de propagação de doenças infecciosas, ela é absolutamente decisiva. Então, há 100 anos atrás, uma doença certamente demoraria anos ou décadas para poder chegar no Brasil. Hoje a gente tem preocupação com ebola, porque uma pessoa que ficou em ebola num local, se ela pega o avião, ela chega aqui antes de desenvolver sinais e sintomas e pode começar a transmitir ebola. A diferença da gripe espanhola lá em 1918 para a Covid-19, né, em 2019 e 20 foi bem diferente essa transição, né, da doença. Vírus com alta capacidade de transmissão, com alta transmissibilidade, eles têm a capacidade de sair de um lado para o outro do mundo globalizado em 24 horas. Então, às vezes a gente se preocupava com meia dúzia de doenças. Hoje a gente se preocupa com qualquer doença que esteja acontecendo no mundo, porque ele pode chegar a qualquer momento. Então, o Brasil ele vai ter que se adaptar e vai ter que enfrentar a epidemia das doenças crônicas não transmissíveis por conta do envelhecimento cada vez mais acentuado da população e, ao mesmo tempo, se preparar para poder dar conta de epidemias de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes cada vez mais frequentes que vão acontecer. E assim, nosso contato com a natureza cada vez mais próximo, assim, que nesse mundo globalizado também, faz com que algumas doenças que eventualmente antigamente ficavam restritas àquelas localidades possam começar a avançar, como é o caso, por exemplo, da febre amarela, que a gente tem que tomar muito cuidado para não urbanizar por conta disso. É uma doença que é mais não tomar cuidado para não urbanizar. Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né, que são muito relevantes na nossa prática atual, qual que você acha que é a medida que o Conselho pode tomar, ou de repente a comunicação entre os médicos, melhorar essa comunicação com a população, para que a gente evite essa epidemia crescente aí de doenças crônicas na população? Os médicos têm um papel fundamental, né? Porque o envelhecimento ele não é um problema, o envelhecimento da população não é um problema, na verdade é uma consequência boa, né? As pessoas estão vivendo mais. Por outro lado, os médicos têm uma função importante, muito importante, porque grande parte das complicações relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas a comportamentos. Grande parte do comprometimento de qualidade de vida dessa população mais idosa está relacionada à mudança de comportamento. E o médico é o grande formador de opinião, né, nessa questão. Então, cada vez mais a classe médica e o Conselho de Medicina tem que estar trabalhando para poder orientar a população sobre as melhores práticas de saúde, questão de alimentação saudável, a própria questão da vacinação também, que é fundamental nos idosos, enfim, a questão da atividade física. Então, são questões que às vezes estão muito além da prescrição de medicamento, estão muito relacionadas às vezes com uma orientação adequada, e o médico, eu volto a dizer, ele é o grande no imaginário da população, na realidade é o grande detentor do conhecimento científico, e ele é um ator que pode influenciar nessa mudança. E nós temos que cuidar da pessoa, paciente e da população no geral, nessa visão mais global, né? Exatamente. Os médicos, acho que é fundamental isso. Exatamente. Bom, finalmente, sendo do Conselho e trabalhando na gestão de saúde pública, qual a mensagem que você gostaria de deixar aos ouvintes que estão interessados em contribuir com esse mundo para prevenir novas epidemias ou pandemias? Primeiro, nesse mundo que é um mundo globalizado e um mundo conectado, antenado, a primeira coisa é procure boas fontes de informação. Hoje a gente recebe
todo tipo de informação. Então, procurar boas fontes de informação é importante. Eu acho que uma coisa que a gente tem trabalhado muito no Conselho de Medicina é a gente disponibilizar cada vez mais locais em que as pessoas podem buscar a boa informação. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda não subestimem o impacto dessas epidemias, né? Além de buscar informação, eu acho que é importante a gente agir. Então, eu acho que esse movimento que o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro vem fazendo hoje, de cada vez mais estar próximo da população, de estar participando cada vez mais das políticas públicas de saúde, através da Comissão de Saúde Pública, enfim, estreitando o canal de relacionamento com os médicos também, através de uma comunicação mais direta, mais eficaz. Eu acho que é a nossa parte também para poder contribuir, para poder não evitar as futuras epidemias, mas poder mitigar os impactos que ela tem na saúde da nossa população. Perfeito, Kiep. Foi excelente nosso papo. Agradeço a sua presença aqui hoje no nosso podcast Papo com CREMERGE. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio sobre medicina e grandes epidemias. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem pelas redes sociais, YouTube da Iniciativa FIS e do CREMERGE. Estamos aqui para os próximos papos futuros que vêm. Obrigado, Kiep. Obrigado, um prazer. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.